O Paulo Bento conseguiu chegar longe com a seleção e o Scolari também. E o Scolari final. Também. Mas quem ganhou foi Fernando Santos. A final foi em casa. Quem ganhou foi Fernando Santos. Em 2004, com o Rio Tejo cheio de barcos e com tudo a jogar em casa, em Portugal. Final. Paulo Bento foi meia-final, bola na barra, Bruno Alves, Fabregas, na Ucrânia e na Polónia. Foi mais ou menos a mesma coisa. Bala combate, infantes, desportistas, homens de conquistas, povo que é do meu. Tragam as gaitas, as bandeiras e pomada, vamos dar-lhes uma bata, ensinar-lhes o que é bom. Vamos mostrar esses carafuns suados, sentimentos gloriosos, quem é a nossa seleção. Vamos lá combate, tua blusa molhada, que isto é futebol total. Deixem-se de tretas, força nas canetas, e o maior é Portugal. Mediante o estado do futebol português em 2008, todo o futebol português, o Scolari, perdoem a expressão, esteve-se nas tintas para as camadas jovens. Por isso, e uma vez na vida, depois de uma série de anos, o país achou muito bem contratar Carlos Queiroz para tomar conta da Seleção Nacional. 15 anos depois, Carlos Queiroz está de regresso ao comando da Seleção Nacional, sucedendo no cargo de Luís Filipe Scolari. Gilberto Madail deixou bem claro que a escolha de Carlos Queiroz foi a única que esteve em cima da mesa. Ele esteve no United, ele trabalhou em grandes, no Real Madrid, enfim. Mas olha, cá está, sabes quando é que eu acho que ele falhou? Foi naquela gestão do grupo que ele fez na África do Sul. As coisas não correram bem. Carlos Queiroz é um homem que precisa de ter a certeza absoluta, como ele dizia no Campeonato da África do Sul, que os seus homens vão para a selva com ele e que não o traem. Quando ele não sente isto, as coisas não correm bem. Não correm mesmo bem. Apesar de tudo, também convém não esquecer que em 2010 Portugal é eliminado pela Espanha. Enfim, foi só o campeão do mundo. Num jogo altamente equilibrado, que podia ter, enfim, perdemos 1-0, podíamos ter ganho 1-0, podia ser 0-0, podia ter ido para os penaltis, tudo podia ter acontecido. O Carlos Queiroz sai é afastado pela Federação, fica o Agostinho Oliveira, portanto é com ele que empatamos 4-4 com o Chipre num jogo em Guimarães, e é tomada a decisão de convidar o Zé Mourinho para fazer o jogo com a Irlanda e com a Islândia. Entre o convite, a reflexão do Mourinho, a tomada de posição do Real Madrid, de tudo isto resultou que o Mourinho no fim do ano disse que a pior coisa que lhe aconteceu em 2010, no ano em que foi campeão europeu pelo Inter, campeão de Itália, foi não terem permitido fazer aqueles jogos pela Seleção Nacional. Portanto, digamos que era um repto que o Mourinho aceitaria de bom grado. Não é? Aos 41 anos, Paulo Bento assume aquele que considerou ser o projeto de maior prestígio para um treinador de futebol. Treinar a seleção portuguesa é o expoente máximo da carreira. É, sobretudo, um prémio pela competência. A mesma competência que Paulo Bento exige aos jogadores. Quem vier à Seleção Nacional nas próximas concentrações, mais preocupado com alguma questão individual, tem que se preocupar exclusivamente com questões coletivas. Esse é o nosso grande objetivo. Porque vamos estar, se Deus quiser e nós também, vamos estar no Euro 2012. De futebol, de gerir taticamente e de olhar o jogo, Paulo Bento dá 10-0 a Scolari. Só que Scolari tem outra capacidade que provavelmente Paulo Bento não teve, que foi a proximidade de puxar e de aproximar, de acarinhar. Paulo Bento não dá beijinho. Paulo Bento diz-me como treinas, dir-te como jogas. O Paulo tem uma liderança muito firme. Eu creio que em alguns momentos geriu de forma igual aquilo que não era absolutamente igual, com alguns jogadores, não vale a pena agora reescrever a história, mas a gente sabe que alguns casos, Ricardo Carvalho, Dani, Bozinho, não foram todos iguais, acabaram por ter consequências mais ou menos idênticas. Nós podemos dizer que se fôssemos nós no lugar dele não faríamos assim, faríamos de outra forma. Eu admito que essa forma de afastamento
dos jogadores seja uma opção drástica em demasia para... Num clube é diferente. Num clube o jogador porta-se mal, fica 2 semanas fora e ao fim de 2 semanas conversam e ele regressa. Ele no Sporting fez isso com uma série de jogadores, com o Vukcevic, com o Lietzen, e resolveu os problemas. No caso na seleção foi taxativo. Há o problema, não é mais convocado. Apesar de ele ter sido um selecionador reconhecido pelos jogadores, do modo geral, acho que esses episódios não o ajudaram. Eu creio que Paulo Bento podia ser o herói que Fernando Santos veio a ser. Se nós nos lembrarmos que na meia-final com a Espanha em 2012, estamos a falar da Espanha herdada de Guardiola, a melhor Espanha da história, que já vinha de ser campeão da Europa e campeão do mundo. E o mais que conseguiu foi ganhar-nos no desempate por penaltis, sendo que na final a seguir com a Itália ganhou por 4-0. Bastava que o Bruno Alves tivesse conseguido pôr a bola ligeiramente mais abaixo e um Fabregas qualquer ligeiramente mais acima e era Portugal, provavelmente tinha sido campeão da Europa já em 2012. Aquilo que nos compete, independentemente de tudo o resto que nos possa envolver, é fazer a melhor exibição possível, o melhor resultado possível, para depois sim tentar estar, ou seja, no Brasil em 2014. Eu tento preparar-me da melhor maneira para todos os jogos e vou tentar dar o meu máximo lá outra vez, tentar fazer mais um gol, 1 ou 2 e tentar ajudar Portugal a qualificar-se para o Mundial, porque é isso que todos nós queremos. Novembro de 2013. Foi o quê? Suécia. E Moutinho a abrir. Alô Brasil. Lá. 76. Eu estou aqui. Também só um jogador como o Cristiano Ronaldo é que nos proporciona estes momentos, não é? Moutinho outra vez. A forma como ele mete a coxa à bola, pá. Este só se ria. Hã? Eu estava expulso. E é o Meireles, pá. Olha, já há alguns tempos não vi isto. E o selecionador da Suécia, o que é que eu vou fazer? Isto foi em 2013. A importância de ter um jogador como o Cris é grande, porque é um jogador extremamente influente na nossa forma de jogar e sabemos-lo todos, inclusive aquilo que é mais importante, os próprios colegas. Eu procuro buscar a motivação a mim mesmo, que é demonstrar a minha qualidade, desfrutar do meu futebol, porque o futebol é a minha vida, é aquilo que eu mais gosto de fazer e faço com paixão. Estou com a esperança que este ano vai ser o ano da Seleção de Portugal. 2014 temos o Cristiano Ronaldo numa situação muito complicada. Realmente, se formos ver toda esta história, nós chegamos com o melhor do mundo várias vezes às grandes competições e várias vezes o melhor do mundo não está nas melhores condições. É um erro outra vez de planificação das coisas e de decisões que não foram acertadas. Este pormenor de o back-office de uma seleção é crítico. Não é só a comida, não é só levar o bacalhau.
É todo este planeamento. Lembro-me essencialmente de uma digressão aos Estados Unidos que não foi propriamente bem pensada, não criou as condições de trabalho ideais para a seleção, não criou sequer o ambiente que se pretendia encontrar. Sempre que nós mexemos com estas questões do clima, fatalmente temos dado mal. Não quer dizer que se nos dessemos bem estivéssemos a falar disso, mas a verdade é que Saltilho, eu lembro-me, foi uma adaptação longa que Portugal tentou, foi para lá um mês antes, aquilo foi um desastre. Coreia-Japão, fomos para Macau tentar arranjar uma situação que fosse semelhante do ponto de vista do contexto meteorológico, fisiológico para os jogadores, desastre. Foi o Brasil, muita preocupação, o calor, a umidade, lá fomos aos Estados Unidos tentar encontrar qualquer coisa. Correu sempre mal. Verdadeiramente, sempre que inventamos e nos desfocamos um bocadinho mais daquilo que é o jogo, se andarmos mais a pensar quem é que vai jogar, os jogadores estão bem, não estão na melhor condição, como é que queremos jogar, como é que vamos abordar os adversários, a tendência será que a coisa corra melhor. Quando nos desfocamos, arranjamos umas belas desculpas para correr mal. Pois a culpa é do médico, é do preparador, é do recuperador, é do roupeiro, pode ser de qualquer pessoa. Mas verdadeiramente quem perdeu foi outra vez a equipa. Tudo o que podia acontecer de mal aconteceu. Até, inclusivamente, uma grande Alemanha e uma equipa nacional muito dócil e sem soluções para aquela máquina trituradora que acabou campeão do mundo. Tudo o que aconteceu no primeiro jogo foi-se refletindo até a essa vitória com o Ghana, que serviu de nada, não é? Portugal acaba por sair ingloriamente e sem ter verdadeiramente mostrado o que quer que fosse. Uma equipa que vinha com uma preparação discutível, com uma série de jogadores em sobrerendimento, com uma ambição grande, leva aquele choque do primeiro jogo, é muito difícil depois reverter. E depois, claramente, surgiram ali uns fantasmas. Eram conferências de imprensa estranhas, toda a gente falava, já o médico ia à conferência de imprensa, enfim. Foram coisas que eu acho que foi um grande ensinamento para a própria Federação. Acho que a Federação nunca mais cometerá os erros que cometeu em termos de gestão de um clima, de uma fase final, e felizmente, aliás, o que aconteceu a seguir veio provar isto, que Portugal terá claramente aprendido. Heroica e lusitana gente, vamos em frente, mas convictamente. Bala combate, infantes, desportistas, homens de conquistas, povo que é do meu. Nada se pode comparar ao pontapé do Éder. É o momento mais importante do desporto português.